Menos ruído e mais clareza. Vamos ao que realmente importou no mercado nos últimos dias. Os últimos dias foram marcados, sobretudo, pelas decisões super importantes de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nós tivemos o Fed mantendo os juros estável de 3,5% a 3,75% ao ano, e o Banco Central aqui no Brasil, por meio do Copom, o Comitê de Política Monetária, que se reúne a cada 45 dias, tomaram a decisão de cortar a taxa de juros de 14,75 para 14,50. Eu já havia dito isso nos vídeos anteriores, que a gente está numa tendência de corte de taxa de juros, mas essa tendência era mais pronunciada. O mercado imaginava que o juro seria cortado de maneira mais agressiva, 0,5%, né, ou meio ponto percentual, até 1 ponto percentual, ou 1% de taxa em cada reunião. O que a gente está vendo nos últimos tempos é que, na verdade, essa velocidade ela está minimizada. Ela está em aproximadamente 1/4 de ponto percentual ou 0,25 ponto percentual. A gente saiu de uma Selic de 15 para 14,75 e agora 14,5. E por que isso está acontecendo no Brasil, essa velocidade de queda mais reduzida, e nos Estados Unidos a taxa simplesmente não está caindo, conforme o mercado imaginava nos meses atrás? Justamente pela questão geopolítica, pela questão relacionada às incertezas de mercado e por uma inflação que está aí se mostrando um pouco mais descontrolada do que a gente imaginava. Parte muito importante, tá? A gente precisa entender não só a tomada da decisão em si, mas a direção, por que está acontecendo o que está acontecendo. Então vamos falar primeiramente de Estados Unidos, tá? A gente está vendo que lá nos Estados Unidos a inflação ela continua elevada e o preço do petróleo traz esse preço adicional aí, né? Traz essa incerteza adicional de que essa inflação provavelmente não vai convergir, ou seja, não vai reduzir para o objetivo que eles têm ali de aproximadamente 2% ao ano tão rápido quanto se imaginava. Muito em virtude do que a gente chama de core inflation, que é a inflação que desconta o preço de energia e alimentos. E qual é a diferença do CPI e do CPI Core? Quando a gente fala do CPI, que seria o índice de inflação lá fora, a gente está falando da inflação ampla, que tem vários produtos e serviços e acaba batendo em várias cestas de consumo de várias famílias. Quando a gente fala do CPI Core, nós estamos falando, na verdade, do centro da inflação. A gente exclui esses índices que são mais voláteis, que sobem e descem, como alimentos e energia. Porém, a gente precisa entender que a inflação ela é contaminada pelo preço dos alimentos e pelo preço da energia. Então, você muitas vezes olha o core para poder tirar esse ruído de curto prazo, do preço de determinado alimento ou da energia ter subido ou descido no curto prazo, tá? Mas a gente não pode esquecer que ao longo do tempo, mesmo estes preços aí de inflação relacionada à energia e alimentos, ele acaba contaminando o índice como um todo. Então, a gente olha o centro da meta, né, da inflação, mas a gente não pode deixar de olhar esses elementos que são importantes, que podem contaminar essa inflação ao longo do médio, né, e longo prazo. Uma coisa muito importante para a gente não esquecer de fechar aqui sobre Estados Unidos, tá? O mercado esperava que o Fed fosse falar de corte de juros em algum momento ou dar algum sinal. E o que na verdade o Fed fez foi falar sobre inflação. Então, enquanto o mercado mirava para um lado, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, ele está mirando para outro lado. E aí isso traz um pouco de incerteza, insegurança e até desconexão daquilo que cada um está olhando. Quando a gente fala de incerteza ou de insegurança ou de ausência ou pouca previsibilidade, isso significa que a gente tem mais volatilidade ou os preços movem muito mais dos ativos em geral. Renda fixa, renda variável, ativos de inflação, ações, todo esse elemento e cenário que a gente sabe como funciona. Uma parte que é muito importante a gente trazer aqui é que essa reunião do Fed, dos 12 membros desse comitê, teve uma divergência, e foi a maior divergência desde 1992. 8 pessoas votaram para manutenção dos juros e 4 pessoas votaram de maneira diferente. Embora talvez isso, do ponto de vista do resultado, não tenha nenhum impacto, mas a leitura do mercado é
temos visões diferentes dentro da autoridade monetária, daquele que é responsável por manter o poder de compra da moeda, por controlar a taxa de juros e falar de inflação. Então essa divergência também sinaliza que lá dentro desse comitê, alguns pensam diferentes de outros, e isso é um ponto relevante para aumentar esse cenário de incerteza em relação aos juros lá fora. Quando a gente fala de Brasil, o Copom cortou a Selic, saiu dos 14,75 para 14,5, é o que o mercado esperava. Como eu disse já antes, não é a velocidade que nós gostaríamos no passado, mas é talvez a velocidade que seja possível, porque o Copom, no caso aqui o Banco Central Brasileiro, ele tem hoje essa necessidade de trazer a inflação para a meta, ou mais próximo do centro. O centro da meta, lembrando, ele é 3% ao ano, com uma variação positiva de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Ou seja, a inflação ela pode ficar entre 1,5% a 4,5% ao ano. A gente hoje, no último dado do IPCA 15, que é uma espécie de prévia da inflação, a gente sabe que o IPCA é o nosso índice oficial, o IPCA 15 ele vai da metade de um mês à metade de outro, então ele traz uma prévia, ele subiu, ele já trouxe um número mais alto, e quando a gente olha a inflação nos últimos 12 meses, ela saiu de 3,90 para aproximadamente 4,87. Se isso significa o seguinte, a gente está falando que a inflação está indo acima dos 4,5, que é o objetivo do Banco Central. Muito embora parte relevante dessa inflação ter escapado, se deve, como eu já comentei, igual nos Estados Unidos, aos preços de alimentos e aos preços de energia, petróleo, combustíveis e que vão contaminando o resto da economia como um todo, a gente precisa ter muita atenção e o Banco Central está muito atento a isso. A taxa de juros continua no que a gente chama de restritivo, né? Ou seja, você tem um juros muito alto e esse juros ele não ajuda com que as empresas e as pessoas tomem recurso emprestado. Ele não estimula a você tomar recurso emprestado, seja para fazer um investimento, tocar algum projeto ou até comprar algum bem. Se a gente estiver falando hoje do juro corrente, o juro real, a gente está dizendo de uma taxa de juros de 14,5% ao ano e uma inflação ali pouco abaixo de 5%. Ainda assim, é um juro real de mais de 9%, ou seja, ainda é uma taxa muito restritiva. Mesmo com a queda dos juros, essa taxa ela aperta o bolso do consumidor, aperta o caixa das empresas e desestimula os investimentos relacionados à economia real. O que muda de fato para você investidor a partir de todas essas informações? Com a queda da taxa de juros, a gente tem que tomar muito cuidado para não parecer que o risco deixou de existir e que simplesmente agora os seus ativos pós-fixados eles não prestam mais. Eles devem responder por uma parte muito relevante da sua carteira, do seu portfólio de investimentos. Grande maioria dos investidores tem uma parte muito relevante do portfólio em ativos pós-fixados, ou seja, esses ativos que rendem junto com a Selic. Mas Gu, se a Selic está caindo, significa que o meu investimento vai render um pouco menos, não vai? De fato, vai, mas ainda assim é uma Selic extremamente elevada. A gente está falando de um patamar em média, acima de 1% ao mês. Então, fica meio difícil da gente tomar muito risco no portfólio, porque a Selic continua elevada. Mas a gente não pode deixar de ter vários ativos na carteira. Como renda variável, por exemplo. Ainda que você seja um investidor com um perfil um pouco mais conservador ou moderado menos, a gente recomenda que você tenha 1%, 3%, 5% do seu portfólio em ações, porque você pode ter um up muito grande, como a gente viu no final do ano passado e nesse ano até o momento. Não podemos também deixar de ter no nosso portfólio, e isso tem chamado muito a atenção nossa nos últimos meses, para dois ativos ou para dois indexadores. Você ter renda fixa pré-fixada, ou seja, aquela renda fixa onde você já garante uma taxa pelos próximos 12, 24 ou 36 meses, por exemplo, mas você pode alongar esse prazo muito mais do que isso, e ativos indexados à inflação, ou seja, ativos IPCA+. A gente precisa ter na carteira, porque a taxa de juros mesmo caindo, a inflação ela está subindo. E nos últimos meses a gente viu esses ativos indexados à inflação renderem mais do que o CDI simples. Por isso que a gente nunca fala
que a ideia é adivinhar o ativo que mais vai render no seu portfólio nesse mês ou no próximo. A ideia é ter diversificação. Então a gente recomenda que você olhe com muita atenção ativos de renda fixa pré-fixados, respeitando sempre a sua necessidade de recurso e os seus projetos e planejamento de vida, 1, 2, 3, 4, 5 anos, e que você também tenha uma parte do seu portfólio em ativos indexados à inflação, ou seja, protegem você de uma eventual desvalorização da moeda ou de uma inflação que possa disparar acima do que deveria. Então, a ideia aqui é entender como essas notícias impactam o nosso portfólio, que decisões eu preciso tomar e que decisões eu tenho que evitar para não fazer algo errado ou uma besteira sem necessidade, porque simplesmente a informação chegou até a gente e a gente não teve clareza de como lidar com ela. Bom, para a gente fechar, você precisa ter em mente que petróleo, a guerra, toda essa questão geopolítica que está acontecendo continua relevante e não é por isso, porque eu falei menos dela hoje, que significa que ela perdeu importância. Isso continua no nosso radar, continua no nosso cenário, mas trazer para vocês essas questões relacionadas à tomada de decisão de juros lá fora e à tomada de decisão de juros aqui dentro, e o impacto que isso tem no nosso portfólio. Então, esteja muito atento, esteja muito próximo do seu assessor, do seu planejador financeiro, de quem ajuda você a tomar a decisão dos seus investimentos, mas entendendo que você não deve dar um cavalo de pau na sua carteira por causa de uma notícia ou de algo que você viu ou ouviu. No mercado, clareza e processo valem mais do que velocidade. Nos vemos no próximo vídeo.